Boa tarde. Hoje é sexta-feira, 5 de novembro de 2021. A palavra que Deus colocou em meu coração essa tarde o título é: A glória é somente para Jesus. E o texto como base, eu vou ler aqui o livro de Atos, capítulo 10, a partir do versículo 24, que diz: E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Gente, nos últimos dias, aliás, desde criança, que eu percebo a dificuldade que as pessoas têm de adorar somente a Jesus Cristo. Jesus Cristo, como diz em João capítulo 1, versículo de 1 a 3, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é Deus. E a gente vê no Antigo Testamento a dificuldade que o povo israelita tinha junto a esse Deus. Em muitos momentos Deus os castigou, Deus os fez passar por provas difíceis, porque eles tendiam a adorar outros deuses, adorar objetos sagrados, como foi o caso lá de Moisés, quando eles fizeram um bezerro de ouro para adorar, e dizendo que estava adorando a Deus. Então Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, nada, porque ele é o Criador, e tudo que existe na terra foi criado por Deus, e Deus é o próprio Jesus. Então a gente vê aí o apóstolo Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, um homem discípulo de Jesus, um homem que entregou a sua vida, deixou tudo o que fazer para pregar o Evangelho, seguir Jesus Cristo, fazer a vontade de Deus e pregar as boas notícias do Evangelho do Reino. O próprio Jesus revelou a Pedro: Pedro, te darei as chaves do reino do céu, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então Pedro tinha uma autoridade assim bem diferenciada entre os outros discípulos de Jesus. Mas mesmo assim Pedro repreendeu a Cornélio, um homem que temia a Deus e estava no processo de conversão, e Pedro foi usado pelo Espírito Santo para atender esse homem, para trabalhar no processo de conversão e batismo de Cornélio. E a primeira atitude diante de Cornélio foi se ajoelhar diante de Pedro, e Pedro o repreendeu e mandou ele se levantar, dizendo: eu sou homem. Então a gente já percebe aí que Pedro não tem revelação de que não devemos adorar outro nome no céu ou na terra a não ser Jesus Cristo. Nem mesmo os anjos de Deus devem ser adorados. Esses anjos, eles têm uma função de nos servir, de trazer uma mensagem de Deus, mas nós não podemos nos dirigir aos anjos, porque eles não têm poder para nos ouvir. Somente ele ouve a Deus quando Deus assim o determina em alguma missão específica. E para a gente embasar mais essa questão da divindade de Jesus, no livro de Filipenses capítulo 2, versículos de 6 a 8, diz que Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, ele não considerou o ser igual a Deus coisa que ele devia se aferrar. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome acima de todo nome,
para que todos, tanto no céu quanto na terra ou debaixo da terra, todo joelho se dobre diante dele e confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a gente percebe nas nossas atividades cotidianas de como as pessoas têm dificuldade em adorar Jesus. Muitas vezes as pessoas têm a sua prática religiosa cristã, e nessa prática cristã as pessoas têm uma tendência a adorar criaturas, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus é Deus, Ele é imortal, Ele é eterno, e Deus é 100% perfeito. Então só a Ele devemos o adorar, só a Ele devemos contemplar. E nos últimos dias nós devemos adorar a Deus através do Filho, que é o próprio Jesus, aquele que morreu em sacrifício por todos, por aqueles que creem no nome de Jesus. Então somente aquele que entregou sua vida, somente Jesus subiu ao céu, somente aquele que subiu ao céu, somente o que desceu, somente Deus só escuta nossas orações se nossas orações for citado o nome de Jesus, for clamado o nome de Jesus. Não há outro nome no céu, na terra em que devemos adorar, nem mesmo tecer as nossas orações, porque somente quem intercede é o próprio Jesus Cristo. E a gente vê as dificuldades, nós não adoramos a Jesus Cristo em nossa prática cotidiana, mesmo com nós sendo discípulos de Jesus, nós temos dificuldade em adorá-lo, nós temos dificuldade em apontar nossa prática para Ele. Toda a nossa vida pertence a Jesus Cristo, o nosso trabalho tem que apontar para Jesus Cristo, os nossos louvores, as nossas músicas têm que apontar para Jesus Cristo, a nossa casa tem que apontar para Jesus Cristo, os nossos transportes, meios de transporte, tem que apontar para a glória de Cristo, as nossas roupas têm que apontar para Cristo, tudo que temos em nossa vida tem que apontar para Cristo, nossos instrumentos, nossos violões, os nossos celulares, as nossas TVs, todos os equipamentos que tivermos de nossa posse, eles têm que apontar para a glória de Cristo. A nossa faculdade, o nosso trabalho, o nosso emprego, tudo tem que apontar para Cristo. Até mesmo as nossas comemorações, até mesmo um fogo que nós soltarmos, um fogo, ou seja, qualquer desses equipamentos de festividade, eles têm que apontar para a glória de Cristo. Se não fizermos isso, estamos caindo no mesmo erro que os israelitas caíram no passado, quando adoraram mais a criaturas do que o Criador. E essa dificuldade, porque Satanás vai fazer com que as pessoas se desviem de Cristo, ele vai entreter as pessoas a não adorar Jesus Cristo, porque só nele é toda a honra, todo louvor, toda a nossa entrega, todo o nosso coração tem que estar voltado para Cristo. Já é hora de voltarmos, de pensarmos nisso, de contemplarmos a Jesus na sua essência. Jesus, ele não se representa nenhum objeto material, ele se representa em espírito e em verdade, porque ele mesmo diz, ele mesmo diz que ele não pode ser adorado a não ser em espírito e em verdade. Ele não pode ser representado por um objeto. Jesus é muito maior do que a terra, muito maior do que o universo. Ele está em todos os lugares. Então reflitamos em nossa prática cristã e nos apresentemos com um sacrifício vivo de adoração a Jesus Cristo, porque Ele é Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Boa tarde.